questão número 9, trata o seguinte. Dois números são tais que o maior está para 6, assim como o menor está para 5. O maior está para 6, assim como o menor está para 5. Continuando. Determine esses números, sabendo que do dobro do maior foi subtraído o triplo do menor, e o resultado encontrado é menos 39. Então, observe o seguinte, foi chamado o maior de x e o menor de y. Certo? Chamado isso. E o que acontece? Eu sei que o maior x está para 6, assim como o menor y está para 5. Mas é uma porção, a igualdade. Então, temos que 2x menos 3y igual a menos 39. Mas observe o seguinte, se o número 5 divide y, se eu passar o 5 para o outro lado, ele vai multiplicando. Lembra das equações? Divide, multiplica. Então, ficaria apenas o quê? Y seria igual a 5x sobre 6. E quando eu falo que y ele é igual a 5x sobre 6, quer dizer o quê? No lugar do y na outra equação, eu posso escrever 5x sobre 6. Então, quero então uma equação o quê? 2x menos 3, que multiplica 5x sobre 6, igual a menos 39. Você pode simplificar, o que você quiser fazer, você pode fazer. O 3 multiplica o 5, então seria 2x menos 3x sobre 6, igual a menos 39. Tirando o m e mc, no caso que é 6, divide e multiplica, nossa equaçãozinha ficaria o quê? Ficaria como? 12x, olha bem, 12x menos 15x igual a menos igual a menos 234. Então, menos 3x igual a menos 234. X igual a 234 menos 3, daria x igual a 78. Então, eu acharia x valendo 78. E se eu acho x, eu acho y. Então, y é igual a 5 vezes 78 sobre 6. Ele sempre ficou antes de efetuar a conta. Por 5 vezes 3 do que 65. Ou seja, então os números são 78 maior e 65 menor. 10ª questão. As idades de Vitor e Davi, nessa ordem, estão na razão de 3 para 4. Multiplicando a idade da pessoa mais velha, mais nova, quer dizer, por 5, da mais velha por 2, e somando os resultados, encontramos 69 anos. Qual é a idade de Vitor e Davi? A idade dos dois. Ele chamou Vitor de X, Davi de Y. Então, ele chamou, no caso, Vitor de X e Davi de Y. De acordo com o enunciado, X sobre Y igual a 3 sobre 4. Supondo, no caso, como é uma proporção, que Y corresponde ao mais velho e X ao mais novo. E, quando multiplicou a idade do mais novo por 5 e do mais velho por 2, 5x mais 2y igual a 69. Para aí. A regra de proporção fala que você pode multiplicar os fatores cruzados.
Então, se eu multiplicar a primeira equação, ficaria, então, 4x igual a 3y. Como é um sistema de equações que eu posso formar, então ficaria 4x menos 3y igual a 0. Então, você montaria duas equações. A primeira, 4x menos 3y igual a 0. A segunda, 5 mais 2y igual a 69. O que ele fez? Multiplicou a primeira equação por 5 e a segunda por menos 4. Então, ficou a primeira equação 20 menos 15, 20x menos 15x igual a 0. E a segunda, menos 20x menos 8y igual a menos 276. Adicionou as duas. 20x menos 20x a gente pode cancelar. Menos 15 menos 8 dá menos 23. Igual a menos 276. Ou seja, y igual a menos 276 sobre menos 23. Menos e menos dá mais. Y igual a 12. Como eu sei que y é 12, eu posso achar o valor de x. Por que eu posso achar o valor de x? Porque eu sei que x sobre y igual a 3 sobre 4. Como no caso y é 12, então x sobre 12 igual a 3 sobre 4. Multiplicando cruzado, 4x igual a 36. X igual a 36 por 4, x igual a 9. Então, quer dizer, a idade das crianças, o mais novo que é Vitor é 9 anos e Davi tem 12 anos. Então, vamos lá, então, questão de número 11. A razão entre dois números positivos é 3 está para 4. Sabendo que o produto entre eles, a multiplicação entre eles, é 192, determine-os. Então, dois números que eu não sei quais são. Eu chamo de x e y. Então, x está para y, assim como 3 está para 4. E sei que o produto entre eles, x vezes y, igual a 192. Ok? Se eu aplicar na primeira equação a regrinha prática de proporção, ficaria então o que para mim? Multiplicando cruzado, 4x igual a 3y, ou seja, x igual a 3y dividido por 4. Porque se o 4 multiplica x, quando ele muda, ele vai dividindo. Então, ficaria para você x igual a 3y sobre 4. Agora, o que fazer com isso? Se eu isolei x na primeira equação, é para trocar o x na segunda equação. Então, no lugar de x, eu poderia escrever 3y sobre 4. Então, ficaria 3y sobre 4 vezes y igual a 192. O 4 está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 192 vai dar 768. Então, 3y vezes y dá 3y elevado a 2. É igual a 768. Como 3 multiplica, ele vai dividindo. Então, y elevado a 2 é igual a 768 sobre 3, que dá 256. Agora, olha que interessante. Y elevado a 2. Que valor vezes ele mesmo é igual a 256? Quando eu falo dois valores iguais, eu penso na matemática em uma raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? O produto entre dois valores iguais, correto? Então, qual é o número que vezes ele mesmo daria 256? 16. 16 vezes 16, 256. Então, quer dizer o quê? Que y é igual a 16. Eu vou achar o valor agora de x. E x, para mim, é igual a 3 vezes y sobre 4. 3 vezes 16 sobre 4 daria 48.
dividido por 4, x igual a 12. Ou seja, então, para a gente, os números são 12, que no caso é o menor, e 16, que é o número maior. Agora, a questão de número 12. Para produzir 48 unidades de brigadeiro, Luísa utiliza 4 caixas de leite condensado. Se a razão entre o número de brigadeiros produzidos e o número de caixas de leite condensado utilizadas for constante, for a mesma, quantas latas de leite condensado serão necessárias para Larissa fazer 720 brigadeiros? Ou seja, com 4 latas, ela faz 48 brigadeiros. Então, 4 está para 48. Assim como X latas está para 720. Vou multiplicar cruzado. 48 vezes X dá 48X. 4 vezes 720 dá 2.880. Então, 48x igual a 2.880. X igual a 2.880 por 48. Dividindo aí, você acharia que x igual a 60. Ou seja, serão necessárias 60 caixas de leite condensado para fazer 720 brigadeiros. Agora, explore os seus conhecimentos, questão de número 1. Ele faz uma revisão de todo o capítulo 12. Enquanto Carlos lê um livro em 24 dias, Rodrigo lê o mesmo livro em 2 meses. Qual é a razão entre o tempo gasto por Carlos e o tempo gasto por Rodrigo para ler esse livro? Sendo que ele fala que um mês é de 30 dias. Então, Carlos lê em 24 dias. Rodrigo lê em 2 meses. 2 vezes 30, 60. 60 dias. Então, qual é a razão? 24 por 60. Dividido por 12, porque é uma fração, daria 2/5. Então, a razão, no caso, é de 2/5. Segunda questão. Um carro percorre 320 quilômetros em 5 horas. Determine sua velocidade média. O que nós vimos? Algumas razões especiais. Entre elas, velocidade média, que é igual a distância pelo tempo. 320 por 5 dá 64. Ou seja, 64 km por hora. Terceira questão. Calcule a velocidade média de uma moto que fez um percurso de 225 km em 3 horas. A mesma coisa. A velocidade vai ser o quê? 225 por 3, que daria 75 km por hora. Quarta questão. Em um campeonato de futebol, de ciclismo, melhor dizendo, Guilherme percorreu 60 metros em 8 segundos. Qual é a sua velocidade? Basta dividir distância pelo tempo. 60 por 8 daria 7,5 metros por segundo. Resposta aí da 4, letra C. Questão de número 5. Sabendo, olha bem, essa parte é importante, que é a escala. O que é uma escala de escala? É o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Sabendo que a escala de mapas é de 5 para 2.500.000. Essa é a escala. E que 2 pontos ao longo de uma rodovia estão representados no mapa a uma distância de 25 centímetros. Então, a distância entre os 2 pontos, quer dizer, o tamanho do desenho é 25 centímetros. Aí ele faz a perguntinha, qual é a distância entre as cidades em quilômetro? Então, é uma escala. Então, a escala que ele me deu é de 5 para 2.500.000. Como a escala para você é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, é igual a 25 sobre x.
multiplicando o cruzado, x ficaria igual, 5x ficaria igual a 25 vezes 2.500.000. Como o 5 está multiplicando, ele passaria dividindo. E 25 dividido por 5 dá 5. Então, x ficaria igual a 5 vezes 2.500.000, que daria, então, 12.500.000 centímetros. Esse aí é o tamanho, é a escala, o tamanho normal, só que em centímetro. Mas ele quer saber esse tamanho em quilômetro. Aí a pergunta que eu faço: como passar centímetro para quilômetro? Basta você dividir o valor que você tiver por, no caso, 100.000. Então, 12.500.000 dividido por 100.000 vai ficar igual a 125. Então, a distância entre essas duas cidades no mapa real é de 125 quilômetros. Questão número 6. Leia o trecho a seguir. No meio de tanta aridez, a Caatinga surpreende com suas ilhas de umidade e solos férteis. Nessas áreas é possível produzir quase todos os alimentos e frutas peculiares aos trópicos do mundo. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem nessa região, que se estende por quase 800.000 quilômetros quadrados. Aí tem de onde foi tirado esse texto, e ele faz uma pergunta. Segundo esse levantamento, qual é a densidade demográfica dessa região coberta pela Caatinga? Densidade é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, haviam 20 milhões de habitantes sobre a área que é 800.000. Então, 20 milhões por 800.000, tem 5 zerinhos embaixo, eu vou tirar 5 zerinhos em cima, ficaria 200 por 8, que daria 25 habitantes por quilômetro quadrado. Resposta aí, letra B. Uma questão bem rápida até. Continuando, um avião vai da cidade F até a cidade C em 42 minutos, a uma velocidade de 800 km por hora. Em quantos minutos esse avião faria a mesma viagem se diminuísse sua velocidade em 200 km por hora? Então, a velocidade dele era 800 e ele gastou um tempo de 42 minutos. Correto? Como é que você vai observar? O que é uma razão? É a divisão de dois fatores que estão na mesma unidade. Aí ele me disse que, no caso, a velocidade é 800 km por hora. Só que o tempo é em minutos, isso não pode. Minuto é uma parte da hora. Então, o que fazer? Transformar esse tempo em minuto. 42 minutos é 42 sobre 60. Porque para você uma hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. É 42 por 60, que simplificando daria, no caso, 7 décimos de hora. Ok? Inicialmente, nós sabemos que a velocidade é a distância pelo tempo. Então, nesse caso, a distância para você vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, 800 vezes 7 décimos, eu posso simplificar, tirar um zerinho em cima e embaixo, fica então 80 vezes 7, que daria 560 quilômetros. Essa é a distância real entre as cidades. 560 quilômetros. Aí ele fala o seguinte: quantos minutos agora ele vai gastar se a velocidade for reduzida, for diminuída em 200 quilômetros? 800 menos 200 dá 600.
Então, para achar o tempo que eu vou fazer, eu vou dividir a distância pela velocidade e vou multiplicar por 60, porque cada 1 hora tem 60 minutos. Então, ficaria 560 por 60, simplificando aí, daria 56 sobre 60. Como eu quero saber o tempo em minutos, o que fazer? Basta multiplicar o que eu tenho por 60. Então, ficaria 56 60avos por 60. Vai dar apenas 56 minutos. Então, com a velocidade de 600 km por hora, a viagem seria feita em apenas 56 minutos. Questão de número 8. Calcule o valor, olha bem, da expressão x² menos 6x mais 9 sobre y² mais 4y mais 4. Sendo que x é a média geométrica positiva entre 3 e 27, y é a média geométrica entre 4 e 9. Média geométrica é quando os elementos do meio se repetem, você deve lembrar disso. Então, ficaria correto 3x, x de 27, e 4y, y e 9. Então, montando, ficaria 3 sobre x igual a x sobre 27. Multiplicando o cruzado, ficaria x² igual a 81, x igual a raiz de 81, x igual a 9. Achamos x. Fazendo a mesma coisa com y. 4 sobre y igual a y sobre 9. Multiplicando o cruzado, ficaria y² igual a 36, y raiz de 36, que é igual a 6. Achei y e x, vou trocar e resolver. Então, ficaria, 9² menos 6 vezes 9 mais 9. Ficaria 81 menos 54 mais 9. E daria 36 no nosso numerador. No denominador, fica 6² mais 4 vezes 6 vezes 4. Daria 36 mais 24 mais 4, que dá 64. Ficaria, então, como resposta 36 sobre 64. Dividindo aí por 4, daria 9/16avos. Então, tem que se lembrar, média geométrica ou média proporcional, tanto faz. Questão de número 1, mergulhando no fundo, era um pouquinho mais complexa do que as outras. Ela faz o seguinte, na proporção x sobre 9 igual a y sobre 5 igual a z sobre 7, em que x, y e z pertencem aos números naturais. Sabe-se que 3 vezes x menos 2 vezes y mais z é igual a 32. Calcule o valor de x menos y vezes z e depois pela raiz quadrada de x mais y mais z mais 81. Então, o primeiro passo, eu tenho que saber o valor de x, y e z. Mas reparem que ele me deu ali uma igualdade de 3 fatores. E na parte inferior, ele fala que 3 vezes x menos 2 vezes y mais z é igual a 32. Então, existe uma regrinha prática que fala o quê para você? Como ali x está multiplicando por 3, eu posso vir na proporção e multiplicar os elementos de x por 3. Então, ficaria 3x sobre 27. Como y está multiplicando por menos 2, faria a mesma coisa que a proporção que tem y. Ficaria, então, menos 2y sobre menos 10. Como o z está sozinho, continua a mesma coisa. Okay? A mesma coisa. Aí, o que ele faz? Ele utiliza a regra da adição dos fatores. Ele soma todos os numeradores e soma todos os denominadores. Ficaria, então, 3x menos 2y mais z sobre 27 menos 10
mais 7. Só que o 3x menos 2y mais z, se você observar lá em cima, ele vale quanto? 72. E 27 menos 10 mais 7 dá 24. Então, ficaria 72 sobre 24, que é igual a 3. Esse 3 aí, ele tem um nome na matemática. Ele é chamado de fator ou coeficiente de proporcionalidade. Ele que vai indicar como vai aumentar z, como vai aumentar x e y. Ele é fator de aumento. Por isso que ao lado está o quê? X sobre 9 igual a 3. Então, x igual a 27. Z sobre 5 igual a 3. Quer dizer, y sobre 5 igual a 3. Y igual a 15. E z sobre 7 igual a 3. Z vale 21. Então, depois eu troco o valor na minha equação. Fica, então, 27 menos 15 vezes 21, dividido por raiz quadrada de 27 mais 15 mais 21 mais 81. 12 vezes 21 daria 252. 42 mais 102 dá 144. Se você observar, a raiz de 144 é 12. Então, ficaria 252 dividido por 12, que daria 21. É uma propriedade à parte envolvendo proporção. A mesma coisa vai ocorrer na questão 2. Observe que ele me dá ali, ó, dado o sistema A sobre 2 igual a B sobre 3, C sobre 4, D sobre 5. Aí fala aqui 5D menos 4C mais 3B menos 2A igual a 154. Aí pede o valor de A mais B mais C mais D mais 125 mais 15 na raiz. Então, para se achar o valor de A, B, C, D, vou fazer a mesma coisa. Repare que o A, ele multiplicou o A por quanto? Por 2. Por menos 2. Então, eu faria a mesma coisa na proporção. Ficaria menos 2A sobre menos 4. O B por 3 fica 3B sobre 9. O C por 4. Por menos 4, nós dizendo. Menos 4C menos 16. E o D por 5. Ficaria 5D mais 25. Fez o mesmo processo que eu fiz na questão anterior. Ele achou 11 e achou o valor de A, B, C e D. Trocou na raiz e achou como resposta final 13.